boa noite. Sei que você já está até com saudade. Há dias eu não tenho falado com vocês através do YouTube, mas agora estamos conectados de novo, tá? E você com certeza vai escutar uma mensagem de alegria. E já quero chegar até você através do quinto domingo da Páscoa, onde as leituras que iremos refletir: 1 Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7, o Salmo 32 ou 33, a segunda leitura, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 9, e o evangelho que vamos refletir é João, capítulo 14, versículo de 1 a 12. Como eu já falei antes, estamos iniciando, mais uma reflexão sobre a palavra de Deus em nossa vida. Por isso, vamos dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, estamos no quinto domingo da Páscoa. No domingo passado, não sei se vocês se lembram, mas eu quero fazer assim, vocês se lembrarem um pouco. Jesus se apresentava para nós como a porta das ovelhas. Já neste domingo, neste quinto domingo da Páscoa, ele se apresenta para nós como caminho, verdade e vida. E ainda vai acrescentar mais, quando ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele, isto é, através do caminho único que é Jesus. Foi assim que ele se declarou: caminho que leva ao Pai. Portanto, vemos, meu irmão, que não se trata apenas de uma doutrina, de uma religião ou de uma igreja. Não, é muito mais. Trata-se realmente de uma maneira de ser o quê? De ser caminho. Lembra algo dinâmico em transição, que faz isso que faz, entenderam? Isto é, que se constrói e se trilha, e não algo pronto. Este caminho tem que se construir, tem que se trilhar. Esse caminho que é Jesus, entenderam? Portanto, não é algo pronto, é a ser construído, tá? Por isso, a expressão de Jesus, caminho, verdade e vida, revela 3 dimensões de algo único para cada um de nós. O caminho que conduz à verdade e à vida. Assim fica mais fácil de entender e de relacionar com o tema do domingo passado, quando ele dizia: eu sou a porta das ovelhas. É muito interessante refletirmos sobre isso, porque ambos revelam um processo, uma passagem, isto é, a Páscoa. É preciso que nós trilhemos esse caminho para poder realmente chegar a esta realidade. E é muito interessante. Portanto, o caminho que é Jesus é um caminho que conduz à verdade e à vida. Você não vai jamais chegar à verdade, você não vai jamais chegar à vida, se você não aceitar este caminho, não trilhar esse caminho que é Jesus. Você precisa trilhá-lo, entenderam? Quem trilha esse caminho em busca da verdade e da vida, claro, esse vai encontrar. É por isso, meu irmão, que a gente encontra muitas das vezes encontra muita gente feliz no sentido de terem realmente encontrado a verdade verdadeira, Jesus Cristo. Trilhando esse caminho, descobriram esse Cristo na sua vida. E eu percebo no rosto das pessoas isto. Tem muitas pessoas que têm e trilham esse caminho. Isso é maravilhoso. Quem trilha esse caminho em busca da verdade e da vida, encontra com certeza e será feliz, meu irmão, minha irmã. Faça isso. E este, com certeza também, como por exemplo as tribulações e os sofrimentos que resultam em incompreensões, das perseguições, das calúnias, das ameaças, da morte, do medo, de tudo isso, quem encontra Jesus como caminho, quem trilha esse caminho vai superar tudo isso, entenderam? Tudo isso, porque vai encontrar o amor maior na sua vida. Todas essas situações nos angustiam, perturbam o coração dos discípulos e dos missionários de Jesus Cristo. Por isso,
Pode observar. Dessa forma, o evangelho de hoje inicia dizendo: não se perturbe o vosso coração. E a pergunta que se faz é: quais são as coisas que perturbam hoje os nossos corações? Muitas perturbações, meu irmão, minha irmã, nascem dentro da própria igreja. Lugar que, por desconhecimento dos próprios cristãos, acaba se tornando lugar de conflito, de contendas, de desentendimentos, como vimos no início dessa primeira leitura. Tudo isso faz com que os corações fiquem perturbados, e pessoas de corações perturbados terão dificuldade de seguir nesse caminho que conduz à verdade e à vida. Pessoas de corações perturbados vivem sempre com uma ansiedade muito grande. Por isso tem dificuldade em seguir esse caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo, meu irmão. Por isso temos que tomar cuidado. Pessoas perturbadas ou que perturbam outras tornam-se pedras de tropeço na comunidade. Como afirma a segunda leitura: o que fazer para não ter o coração perturbado? O próprio Jesus vai nos dar, meu irmão, minha irmã, uma resposta no evangelho de hoje. Qual é a grande resposta que Jesus vai nos dar? Ele vai nos dar um conselho ou um aconselhamento. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Se você tiver fé nesse Cristo, vencerá essa pandemia. Se você tiver fé em Cristo, conseguirá alcançar as graças que está pedindo hoje. Se você tiver fé em Cristo, você vai conseguir superar o ódio que você está tendo contra aquele seu irmão, aquela sua irmã. Vejo quanta gente vivendo esta fé quando vão lá na paróquia devolver o seu dízimo. Vejo tanta gente manifestando essa fé quando aqui deposita a sua oferta. Vejo tanta gente manifestando a sua fé quando dão aquela sua contribuição. Assim, eles se percebem, tá, no outro, porque na necessidade do outro, que ele também passa, ele quer suprir, mesmo tendo pouco, mas ele sabe partilhar, tá? Por isso Jesus deixou bem claro para os seus discípulos, mas claro também para nós, também, quando ele diz: se não fosse assim, disse ele, eu lhes teria dito, sou eu que vou preparar um lugar para vocês. Afirma: sendo Jesus quem prepara um lugar para nós, e se nós cremos nele, não há motivo, meu irmão, minha irmã, para preocupações ou perturbações. Não há motivos para dúvida, meu irmão, mas há sempre esperança. Por mais difícil que esteja a caminhada, por mais difícil que esteja a vivência, por mais difícil que seja o convívio social, mas ele está presente. Ele nos conduz por esse caminho, leva-nos com ele. Precisamos, é claro, antes de tudo, confiar. É isso sim. E é interessante quando Jesus faz essa declaração, quando ele diz neste evangelho que ele está indo para o Pai, e para onde ele está indo a gente não pode ir agora. E aí Filipe vai perguntar para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então o que quer dizer isso? Quando ele se manifesta assim, por isso posso dizer antes o seguinte: quando ele declara ou faz essa declaração, como cristão temos obrigação de saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus por outro caminho a não ser por Jesus Cristo. Não pense, nem tente fazer isso, que não vai dar certo. Diz isso quem não conheceu Jesus. Filipe, no texto de hoje, vai nos fazer, apresenta aqueles que estão nesse caminho, na comunidade, nas quais é muito interessante refletir bem, mas que ainda não conseguiram enxergar em Jesus este caminho, ou o enxergam de modo errôneo. Filipe não tinha conseguido perceber, enxergar em Jesus esse caminho, ou muitas às vezes dizem que enxerga, mas enxergam de modo, enxergam de modo errado, infelizmente. Filipe pede para Jesus mostrar a Deus,
isso lhe seria o suficiente. Ele pede para mostrar a Deus. Não é pouco que Filipe pede. Todos nós queremos ver Deus, mas Deus só se revela pelo seu Filho. Se você recebe o Filho na Eucaristia, se você recebe o Filho na palavra, se você recebe o Filho no abraço do irmão, no abraço da paz, Deus está se revelando ali. Por isso, quem não consegue enxergar em Jesus o próprio Deus, jamais vai ver a Deus. Filipe estava nessa dúvida, tá? Desse modo, a comunidade, a igreja recobre de importância, como vemos na primeira e segunda leitura de hoje. Na primeira leitura vemos a expressão do cristianismo, o aumento do número de adeptos de Cristo e com isso o aumento das dificuldades e dos problemas. É normal, é natural, quando começa a aumentar o número daqueles que aceitam a fé. Claro que os problemas também vão aumentar, isso é normal, tá? É interessante que mesmo aumentando os problemas, eles não vão desistir. Diante da dificuldade surge a necessidade de se reunir para organizar, gerenciar, melhorar as ações. Assim os apóstolos mostram que na comunidade há lugar para todos, principalmente para aqueles que são excluídos, abandonados, e lhe tiram e lhe renegam os direitos deles. Entenderam? Lá no lugar para todos. Para os pregadores da palavra e para os que atendem os necessitados. Percebemos assim a necessidade da teoria e da prática no anúncio e na vivência da palavra. É isso mesmo. Quando é interessante perceber isso, nossas comunidades descobrem que nelas há lugar para todos, cada um de seus membros e cada um de seus diferentes dons são colocados em comum. E uma vez colocados em comum, aí eles começam a suprir a sua necessidade. É interessante que você percebam isso, tá? Eu sei que essa mensagem é interessante, mas do jeito que está chegando, aquele que não entendeu logo na primeira vez, quando eu estava acompanhando, pode ouvir novamente. É interessante assim a gente ruminar essa palavra, perguntar o que ela quer dizer para a gente, tá? Quando estamos na comunidade apenas para criticar e apontar as falhas dos outros, aí vem um problema. Tá? Um grande problema, porque ao invés de a gente se converter, não deixa nenhum outro convertido, porque vai criar divisão na comunidade. Por isso, meu irmão, você que está nos assistindo aqui na nossa paróquia Santa Luzia, Buriticupu, e você também que está nos assistindo em outras paróquias, para que também tenha esse mesmo sentimento, essa mesma vontade, esse mesmo desejo de deixar que Deus tome conta da sua vida e do seu coração, para viver de acordo com a sua vontade. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu encerro esta mensagem, pedindo a Deus que olhe para vocês com carinho, que dê forças e coragem para continuarem firme e forte no seguimento a Ele, mesmo que tenha ventos contrários, mas você não pode se deixar realmente levar por eles. Tempestades e prosperas, como disse o Padre Zezinho, nada disso mesmo me tira do caminho de Deus. Por isso, faça isso, seja forte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.